Eu gostaria, o nosso prazo para a conclusão dos trabalhos é o dia 4 de junho. E eu gostaria de solicitar, embora a gente não vá utilizar todo esse período, eu gostaria de solicitar a prorrogação do prazo de mais 30 dias, para conseguir elaborar um relatório que venha a contemplar todos os senhores vereadores, que possa ouvir tudo aquilo que os vereadores apontarem com relação ao que ouviram, e se for necessário ouvir mais alguém, nós temos aí as últimas diligências, enfim, também, e as pessoas a serem ouvidas, e se for necessário ouvir mais alguém também, por isso eu peço esse prazo de 30 dias, embora entenda que talvez não venhamos a utilizar esses 30 dias, mas peço prorrogação por mais 30 dias dessa CPI. Vereadores, vamos deliberar sobre o pedido de prorrogação do prazo por 30 dias. Eu acredito que seja, que nem vai usar, mas por tranquilidade, fazermos um trabalho correto, tranquilo, sem atropelos. Os vereadores concordam? Deferido a prorrogação do prazo por 30 dias, então vai até 4 de julho. Iniciamos a leitura. Obrigado, senhora presidente. Obrigado aos demais vereadores que compõem a CPI. Eu já quero solicitar aos vereadores que, na medida do possível, façam alguns encaminhamentos aí para o nosso relatório. Nós pretendemos fazer um relatório que venha a contemplar a todos, todos os apontamentos que os senhores venham a fazer, para que esse relatório seja aprovado, não só na CPI, mas também depois em plenário. Então, aquilo que vocês tiverem que encaminhar, por favor, eu já quero solicitar a encarga, mais uma vez, no final de semana, para continuar aí solicitar o material encaminhado à CPI, para continuar aí ao trabalho do nosso relatório, senhora presidente. Pode ser depois da sexta-feira, se alguém quiser aí, eu pego no expediente, no final do expediente de sexta-feira. Vereadores, este fim de semana já vai ser enviado por e-mail para todos os vereadores na íntegra da documentação e tudo do processo CPI. Então, vamos deliberar, então, sobre o deferimento e carga do segundo volume, né? Isso, do segundo volume. Segundo o primeiro volume para o relator. Os vereadores concordam? Vamos. Deferido. Tá certo. Obrigado, presidente. Vamos, então, aos documentos recebidos nesta CPI. Recebemos o documento da ANSUS, assinado pelo senhor Luiz Fernando Rui Dias, supervisor da ANSUS. Excelentíssima senhora Maria Helena Alves Duarte, em resposta ao ofício recebido, viemos por meio desse comunicar que, após conversa com os balanceiros funcionários da Prefeitura, que tem como função pesar todos os veículos que entram e saem do transbordo da ANSUS para descarregar lixo, foi constatado que foram descarregadas 3 cargas da assistência social no mês de março. Nos dias 18, 24 e 30 de março de 2021, em 2 veículos, placas IWM 9387 e IVD 1882, e nas 3 vezes foi o mesmo motorista, Maurício Mota. Essas informações, bem como o peso e horário das pesagens, constam nos cupons de pesagem que são gerados para cada veículo que entram no transbordo. Em anexo a este ofício, enviamos cópias dos mesmos. Gostaria de salientar que o supervisor não foi avisado pelos balanceiros que esses descartes haviam sido realizados na data em que ocorreram e que esses balanceiros são funcionários da Prefeitura e não da ANSUS. Pedimos desculpas no equívoco das informações dadas anteriormente e nos colocamos à disposição para ajudar no que estiver ao nosso alcance e que for da nossa responsabilidade. Luiz Fernando Rui Dias, supervisor da ANSUS, e aí tem os quilos que entraram aí conforme a pesagem encaminhados também e assinados. Um dia 228 quilos, outro dia 220 quilos e outro dia, aqui, acho que 1.360 quilos. É o que dá para ler aqui. Senhora presidente, em função da colocação feita pelo diretor da ANSUS, eu acho que nós deveríamos ouvir, entendo que nós deveríamos ouvir não só o diretor da ANSUS, como também os chamados balanceiros, para saber aí, até porque as datas não fecham, né?
aqui a colocação dos dias 18, 24 e 30 de março de 2021, e esse descarte teria sido feito, principalmente o descarte da manteiga, ele teria sido feito lá no mês de janeiro. Armazenaram aonde esses produtos para descartar no mês de março? Eu acredito que nós temos que ouvi-los aí, até para tirar dúvidas. Coloco em deliberação dos vereadores se vamos ouvir, então, igual o gerente da ANSAS e os balanceiros. Aqui nós temos Os chamados balanceiros são funcionários da Secretaria de Assistência Social, né? Então nós temos que pedir aí, está escrito aqui que são funcionários, né? Deixa eu só ver o nome deles. Acho que sim, né? Posso falar? Cleiton Jorge, menos esses dois aqui, ó. Esse aqui parece Jorge, esse parece Cleiton, mas não sei. Na área de transbordo lá. São dos serviços urbanos, acredito, Vamos ouvir os dois, então. Tá. Então, vamos ouvir os dois balanceiros e o gerente da ANSAS. Os balanceiros e o gerente da ANSAS, os dois balanceiros. Senhora presidente, bom dia, vereadores. Vereador Dagberto, os balanceiros que o senhor se refere é quem fica fazendo a pesagem lá fora? Essa equipe que fica são funcionários do município. Certamente, a Secretaria de Assistência Social faz parte, é uma secretaria do município. Só que lá nessa pesagem, o veículo chega, é feita a pesagem, ele descarrega, retorna, é feita a pesagem. O balanceiro, né, mas se os senhores achar necessário, eu não vejo, porque o veículo chega fechado, em caminhões, ele fica dentro da cabine, ele não fica vendo o conteúdo que vem para descarte. Mas, vereador Alvienes, a colocação que eu faço é nesse seguinte aqui, ó, aparece o horário das pesagens, os cupons das pesagens são gerados para cada veículo que anda no transbordo, eu concordo. Eu já fui pesador já no Ármores, eu conheço essa questão, tu não sabe o que tem dentro da carga, eu sei o que o senhor está dizendo aí. Mas aqui o que diz o seguinte aqui, ó, pedimos desculpas no equívoco das informações dadas anteriormente, porque o supervisor, ele disse que não foi avisado pelos balanceiros a respeito desses descartes. Então, eu acho que por isso, né, e também pela questão dos períodos. O período não bate aqui. Nós tivemos um descarte anunciado pelo governo municipal que teria ocorrido no mês de janeiro, esse descarte aí. E esse descarte foi feito agora há pouco, esse aqui é dos dias 18, 24 e 30 de março. Que é quando foram feitos esses descartes. E o descarte lá da margarina, quer dizer, não está batendo, não está fechando aqui. Então, por isso que é importante ouvir os balanceiros e ouvir também o diretor da ANSAS, nesse sentido. Obrigado. Capaz. Capaz, não. Pelo amor de Deus. Tá. Eu concordo. A vereadora aqui, ela recebeu, dia 7 de maio, ela recebeu, assinado por ela, direitinho, ela não veio até agora. Vereadores, a senhora Elisa Garcia Carvalho, ela foi convocada para vir aqui e era já 9h30, ela está com 55 minutos de atraso, acredito que não comparecerá. Vamos deliberar, porque é a indicação da vereadora Eva, que é a pessoa que fez a denúncia, né, vereadora, de ter recebido mercadorias estragadas, vencidas, né? E depois a senhora poderia nos relatar o que ela iria falar aqui, para os vereadores deliberarem de nova convocação ou não. Bom dia. Sim, a dona Elisa veio até o nosso gabinete e nos falou que recebeu, sim, alimentação vencida, entre elas, acho que está no papel aí, algum leite, não vou falar porque eu não estou com papel aqui. E falou que viria, que tinha medo, mas viria. E
já passou mais de 50 minutos, acredito que ficou com medo de dar o depoimento dela e acredito que não vem mais. É mais uma das mulheres que chega na hora e fica com medo de dar o seu relato. Como Dona Elisa, tem muitas Elisas que ficam com medo. Cabe à vereadora Eva, se entende que ela tem que ser chamada novamente, é um pedido seu, né, vereadora? A senhora aqui, né? Quem delibera aí é a senhora, né? Acredito que devemos chamá-la de novo. A gente pode chamar novamente, ou não sei se tem alguma outra testemunha nesse sentido que queiram rolar. Então vamos chamar novamente. É, Vamos chamar então para o 21. Claro, já temos 2 para ouvir. ou a Carol coloca aqui, ou se a senhora entender, vereadora, Sim, e até tiver uma outra pessoa também, né, que seja testemunha, que possa, a senhora Substituir, fica a seu né, critério, né? Vereador, eu, umas 2 mais se reuniram, conversaram comigo e falaram, olha, vontade a gente tem, mas a gente tem medo de dar depoimento. São pessoas que vivem de maneira, bem dizer, precária, porque contam com um tipo de alimentação, contam muito com essa ajuda. E elas ficam com medo de ficarem marcadas. Porque uma pessoa simples, que mora numa vila, não é acostumada a dar depoimento. E chegar aqui numa Câmara de Vereadores e ser filmada e dar um depoimento, além de que não tem o que comer, quando ganha está estragado, não é fácil dar esse depoimento. Então, como elas, têm muitas que vai chegar na hora e não vão dar o depoimento, preferem ficar quietas do que virem dar um depoimento e ficarem marcadas. Essa é a realidade. Bom, vamos chamar novamente para dar oportunidade. E vamos aguardar, então, agora a dona Silvia Letícia, né? É. Vamos suspender até as 10h15. Seria importante também, senhora presidente, antes da senhora suspender a sessão, também de nós ouvirmos o procurador do município, né? A respeito dos pareceres, né? Nós temos que saber por que se foi um parecer do procurador, por que esse material, autorizando a doações para outras entidades, como foi o caso da doação agora recentemente para a ASPA, autorizando a incineração. Tá? Então, acho que o procurador do município também é mais uma pessoa que nós temos que ouvir também, que pode ser ouvido posteriormente. Aí. Por isso a gente pediu até a prorrogação do prazo, para ter o devido esclarecimento sobre as doações e sobre a incineração. Vamos deliberar para ouvir o procurador também sobre a parte jurídica das deliberações dele. Concordam, vereadores? Então, vamos chamar também para depor o procurador do município.
tomar a sessão. Senhora Elisa Garcia Carvalho, CPF 020 287 640 31. Carteira de identidade 11 05 78 07 93, solteira. Endereço a Travessa do Corte, número 70, profissão dona de casa. Dona Elisa, a senhora vai responder perguntas dos vereadores referente à denúncia feita sobre alimentos que foram encontrados na Secretaria da Assistência Social vencidos. É sobre isso que a senhora vai responder. O que a senhora souber, a senhora responde. O que a senhora não souber, a senhora só diz que não tem conhecimento. Tá bem? Vereadores inscritos? Eu. Vereadora Eva. Dona Elisa, a senhora esteve no meu gabinete. Gostaria que a senhora dissesse sim ou não. Sim. Tá? A senhora esteve no meu gabinete e me falou que recebeu a alimentação vencida. E nos meses de fevereiro? Fevereiro a março. por Fevereiro aí. a março, tá? Cheguei em casa, fui abrir o feijão, estava abichado, e o leite em pó com água. Eu gostaria que a senhora me repetisse o mês. Final de fevereiro para março. Bom. Foi ela mesma que me atendeu, Quem? assistente social. Tá. Bom, o que eu teria para perguntar é isso, eu deixo agora para os colegas. Bom dia, presidente, o relator Dagberto. Bom dia, senhora Elisa. Elisa, eu gostaria que a Eva ela fez uma pergunta bem objetiva. Eu gostaria que a senhora desse um maior esclarecimento em como foi. A senhora solicitou... Eu fui pedir. Tá, a senhora foi na assistência social, a secretária lhe atendeu, é isso? A assistente social. A secretária Gabriele. Chamaram ela para ela me dar como ela era chefe. Aí ela foi lá, me levou na salinha dela, aí ela fez no computador, pensou, aí eu fiz para ela, eu tenho criança, eu preciso. Aí ela foi e me deu. Tá, quais foram os produtos que foram doados para a senhora? A senhora sabe, assim, exatamente? Foi que uma tava cesta básica completa? Sim, Sim. E a senhora diz que o leite também estava... o feijão e o leite. Esse material, a senhora utilizou ele? Não deu para utilizar. E até ia dar porque eu tenho uma criança especial. Eu fui pedir, porque eu estava passando necessidade, e fui fazer o leitinho para dar para ela. Só que eu não dei porque estava uma água suja, e ela é especial. Sim. Sim. Bom, nessa primeira rodada seria isso. Obrigado, senhora Elisa. Vereadora Maria Helena, inscrita. Quem deferiu, segundo eu entendi, foi a assistente social. Sim. Ela me levou na salinha dela. Tá, e aí ela depois lhe acompanhou no Até- almoxerifado. Ali onde dão a cesta básica, que é um gurizinho que estava arrumando ali, e mandou ele me dar uma cesta básica completa. Então a senhora pegou a cesta básica no almoxerifado da Sim. Secretaria da Assistência. Sim. Os outros produtos, como tinha bom. bolachinha, tudo tava estava bom. Somente Arroz, o feijão e o leite. feijão e leite vencidos. A senhora olhou a data? Não. Eu botei para de molho e começou a sair. Aí eu não utilizei, porque eu tenho criança especial, né? E o leite a senhora não olhou a O data leite também? não. Eu confiei porque, como é doado, eu fui fazer, né? A senhora depois voltou lá na secretaria para Não. pedir? Agora eu tinha falado com a dona Eva, né? A senhora chegou a ligar para pedir para mim, aí eu fui lá, ela não me atendeu. Estava em reunião. Aí um moço me atendeu e disse que era para voltar no outro dia. Aí no outro dia eu fui lá, também não podiam atender, aí eu desisti porque eu tenho criança especial, não posso estar lá na rua esperando ela me atender à vontade deles. Eles atendem muito mal atendido lá. E a senhora voltou, então, mais 2 vezes lá e Duas não foi vezes atendida. Não fui. Estava em reunião sobre as cestas básicas. E a senhora viu se para outras pessoas eles estavam dando,
Se tinha Eu outras su- pessoas entrando, saindo com cesta. Eu soube só não atenderam a senhora. pela minha comadre que a mãe dela ganhou. E ela assim, até ontem, é que meu celular estragou. Ela botou assim, a minha mãe ganhou 30 ovos. Eu e tu fomos lá, não ganhamos nada. E ainda ela perguntou se eu trabalhava, eu disse que sim. Aí eu para ela, tá, e aí? Ah, mas aí para uns dão 30, os outros dão 20. É bem como a dona Eva fala, porque ela está com a razão. Que a gente é doméstica, ela trabalha de faxina. E a assistente social só perguntou se ela tinha emprego. E ela assim, tá, então não vamos embora. Quanto ela ganhou de ovos? O senhor falou? Ela ganhou ovos? Não, a mãe dela. Aí a assistente social disse que perguntou para ela se ela trabalhava. Ela disse que trabalhava e ela foi e disse, então vamos embora, então é sinal que não vão me dar. Ela foi embora. E, Não insistiu em pedir. nenhuma pergunta, eu não tenho mais nenhuma pergunta. Não tem mais ninguém. Eu me Vereador inscrevo. Aquiles, depois eu me inscrevo. Eu gostaria de me inscrever também. Depois, vereador Giovanni Romarinho. Então, Aquiles, Dagberto e Giovanni. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, vereador Dagberto, colegas vereadores. Bom dia. Tenho duas perguntas. A senhora lembra que data que a senhora... É de fevereiro a março. Eu não me lembro bem o dia. Eu De não dois, sei gravar, não. desse ano, de 2021. Sim, De fevereiro a março de 2021. foi. Tá? A secretária... a senhora lembra o nome da secretária que ele atendeu? Não, é assistente social. Assistente social, mesmo, só lembra o ela nome? mesmo. Não, se eu ver ela, se... Entra ali onde as mocinhas estão fazendo o cadastro, no ladinho tá a salinha dela. Tá, obrigado. Era isso por enquanto, vereador. O contemplado na pergunta, numa das perguntas do vereador Aquiles, mas eu gostaria de saber, dona Elisa, quando é que isso aconteceu? A senhora consegue precisar quando isso aconteceu? A senhora lembra? Não, foi entre fevereiro e março. Não me lembro a data, não... Foi Mas entre... se ela tá cadastrada lá, porque ela Sim. botou no computador. Sim, foi entre o final de fevereiro e início de março que a senhora... Fevereiro para março, exatamente. Final de fevereiro, começo de março. Tá bem, obrigado. Vereador Giovanni. Bom dia, dona Elisa. Tudo bem? Obrigado pela senhora ter vindo aqui, pela sua coragem de estar aqui conversando conosco. Por favor, não entenda mal algumas perguntas que eu vou fazer, tá? Não é nada contra a senhora, é só para que eu possa ter o meu relatório para poder dissertar depois o meu posicionamento, tá bom? Eu gostaria que a senhora me dissesse se a senhora tem como provar, se a senhora tirou alguma foto, mostrou para outra Não. pessoa que estava estragado o Só alimento. a minha filha, que ainda eu disse para ela, vou lá pedir outra cesta porque a gente está precisando. Vai lá buscar a comida bichada de novo? Tá. Ela tem 14 anos. 14 anos. Quantas crianças a senhora tem em especial? 2. 2. Meu menino de 18 e a minha menina de 4 aninhos. De 18 e de 4. Outra coisa, a senhora recebe benefício de prestação continuada, um auxílio do governo, um Vai em- salário Vai mês? em fralda e remédios. A senhora recebe. Sim. E eles tomam medicação também. Sim. Tá. Ele com 18 anos usa até fralda. No caso, eu ganharia, só que depois que saiu o Dr. Caputo, eu perdi tudo. Tá. O nome da assistente social a senhora não lembra, né? Não. A senhora verificou se estava vencido também, a senhora já falou que não, é isso? Quando a senhora pegou os alimentos Não, ali eu na fui assistência. fazer em casa, Foi o fazer em feijão casa. foi que eu vi. Não olhou a data, tá. E quando eu fui dar o leitinho para ela. Do benefício, a senhora também trabalha de diarista doméstica, é isso? Não, Não? só Nossa. em casa. Não posso por causa da bebê. Quem é que trabalha de doméstica é a sua cunhada, é isso? Ah, a minha comadre. Sua comadre? Ah, tá, não é a senhora. Tá bom, por enquanto é isso. Obrigado. Mais alguma pergunta? Eu tenho mais um questionamento, presidente. Então, o vereador e depois a vereadora Eva tem outra pergunta também. Segunda rodada. Elisa, depois que tu constatou esse vencimento, os produtos estragados, tu ficou com alguma prova assim que tu apresentou até mesmo para a vereadora Eva do Paquate? Tu chegou a registrar, tirou alguma foto, alguma coisa assim do Não, produto? porque como foi doado, né? E a gente precisa, se a gente vai lá de novo e aí eles Sim. não vão querer dar, porque a gente tá... Então, quando a senhora verificou ali que estava o produto irregular, a senhora procurou a vereadora Eva
para informar quem que a senhora procurou naquele momento ali para a senhora relatar Não. Eu vim pedir um papel para ela para fazer um documento. Aí eu fui dizer para ela, eu recebi também a cesta básica com feijão estragado e leite. Tá bom. Eu não procurei ninguém. No caso, eu comentei com ela que eu peguei a coisa que estava estragada. Vereador Alvenes. Bom dia, senhora. Bom dia, senhora presidente, vereadores, público presente que nos acompanha. Bom dia, senhora Elisa. Senhora Elisa, no dia que a senhora foi atendida lá na assistência social, esse material, a cesta básica, quando foi direcionada para a senhora, ela se encontrava lacrada? Não, ou ela foi montada? Foi montar. Ela foi montada ali na sua frente, a senhora viu? Não, o gurizinho foi montar lá dentro. Simplesmente ele Mas a lacrou. senhora não viu ele montando? Não, ele lacrou com a fita ali e me deu. Não vi. Quando a cesta chegou até a senhora, ela veio lacrada. Sim, ele lacrou no balcão, na minha frente. Ele pegou a fita e passou. Tá? Por enquanto é só isso. Obrigado, A senhora assistente Elisa. social disse para ele assim, ó, monta uma cesta completa para ela e alcança para ela. Ele entrou lá dentro, fez a cesta, passou a fita e me deu. Vereadora Eva. Como a dona Elisa, como eu acabei de falar, tem muitas Elisas que receberam a cesta com algumas comidas vencidas. Só que não é, colegas, muitas Elisas que têm coragem de vir aqui dar esse depoimento. É isso que eu gostaria de salientar aqui. E quando, com uma dona de casa que precisa do seu alimento, viu que aquele alimento estava estragado, cheio de bicho, como ela veio aqui e está falando, botou na panela, que era uma das únicas coisas que ela tinha para botar na panela, ia guardar rótulo, ia guardar saco, para dizer assim, ó fulana está vencido, ó ciclana está vencido. Porque senão essa CPI, como foi dito num vídeo, que não seria qualquer uma que iria ensinar como se faz um trabalho, não teria essa CPI. Até porque não foi qualquer uma, foi uma vereadora e essa vereadora tem nome. E tá aí, ó, uma das Elisa que hoje trouxe para provar aí, ó. Tá, pessoal? E uma Senhora mãe presidente. dona de casa não guarda rótulo, ainda Vereadora mais de Eva. comida vencida. Vereadora Eva, infelizmente a senhora não poderia, porque a senhora está dando o seu parecer e esse não é o momento. Então, infelizmente, não seria esse o momento correto. Senhora presidente, eu entendo toda a indignação, toda a revolta da vereadora Eva, mas nós não podemos, vereadora Eva, a CPI nós não podemos comentar em cima dos fatos. Nós podemos, na CPI, apenas questionar. Nosso manifesto é depois, quando for o relatório. Aí nós podemos Eu me inscrevo, senhor presidente. Desculpe. Estou inscrito? Só abrir um parênteses. Eu entendi perfeitamente o que a vereadora Eva quis dizer e a dona Elisa, só para registrar para a senhora, que a senhora é depoente, a senhora não precisa provar. A senhora é a prova que está vindo para os autos. A senhora não tem que prestar prova nem registro do ato. A senhora é a prova. A senhora não pode ser interrogada. Até pode, mas a senhora não tem por que provar aquilo que a senhora está dizendo, porque é com prova documental, porque a senhora é um meio de prova para a CPI. Então, o seu depoimento é um meio de prova. Então, o que a senhora está dizendo aqui será considerado como prova. Não a questão dele perguntar se a senhora tem como registrar, porque é impossível fazer isso. Então, isso seria um pedido documental para os autos. O seu depoimento é uma prova nessa CPI, só para a senhora ficar bem tranquila, né, e para falar com tranquilidade, só tem todo o tempo para explicar aquilo que a senhora entender necessário, porque a senhora é a prova no processo, nessa CPI. Obrigado, senhor presidente. Agradecer o vereador Aquiles aí pela sua brilhante colocação aí do ponto de vista jurídico. Nós estamos diante de uma comissão parlamentar de inquérito, né? Então é diferente aí daquelas questões aí da prova, do ônus da prova, tudo mais. Eu não sou advogado para falar a respeito, mas é diferente aí. A prova é ela, a testemunha. Questão de ordem, senhora presidente. Só para fazer um comentário, concordo com os dois vereadores, Aquiles e Dagberto, mas, no entanto,
Eu gostaria que tivesse o mesmo tratamento da outra depoente que foi no outro dia, que chegaram, o vereador Dagobert chegou a falar, que aqui não pode se falar mentira. O senhor falou nesse microfone para a senhora que estava depoendo, falando ali. Então, eu gostaria que o senhor fizesse a mesma fala, que aqui é uma CPI, é um trabalho sério. Então, a gente não pode tratar os ouvintes de forma desigual, né? Nós estamos trabalhando aqui para investigar, a gente não está aqui para julgar. O julgamento e o parecer vai ser depois. Eu entendo totalmente a indignação da Eva. É uma questão dela. Ponto, parênteses. Mas eu gostaria que todos sejam tratados de forma, do procurador, a dona Elisa, do mais alto ao mais baixo, do mais largo ao mais magro. É só isso que eu gostaria agora de fazer meu pedido. Vereador Giovanni, eu sempre, né, aliás, a vereadora Mariana não está colocando, nem eu como relator estou colocando, mas sempre, a cada depoimento, né, só que isso é tão prático que a gente muitas vezes acaba não dizendo. Cada depoente, ele tem que jurar estar dizendo a verdade. É porque mentir na CPI é como você mentir num inquérito policial. É que eu sempre coloquei aqui que a CPI era uma comissão parlamentar de inquérito. Ela aponta um caminho e depois vai ser enviada ao Ministério Público. Enfim, quando as pessoas dizem a CPI não dá em nada. Eu agora há pouco conversar com o vereador Felipe, eu não estou comentando aqui sobre estou comentando sobre o procedimento de CPI, então nisso aí posso, enquanto relator. Quer dizer, comentava agora há pouco o vereador Felipe, nós não temos o poder de prender ninguém, nós não temos o poder de fazer isso ou aquilo. Nós vamos apresentar o nosso relatório, que aprovado vai ser enviado para quem tiver que ser enviado, para o Ministério Público, o Tribunal de Contas, enfim. As pessoas às vezes ficam com essa, porque não deu em nada, porque não fizeram, não. A CPI ela tem poder de polícia, ela tem poder de polícia para fazer as diligências, ela tem o poder de polícia para investigar, ela tem o poder de polícia até mesmo de dar voz de prisão para quem está mentindo. Nós estamos acompanhando aí uma CPI em nível nacional. Agora tem que ocorrer o flagrante. Tem que ocorrer o flagrante da mentira. A mentira tem que ser flagrada naquele momento ali. Bom, foi caracterizada a mentira. Bom, aí pode até dar voz de prisão. A CPI ela tem poder de polícia. Então, presume-se, vereadora Mariana, que cada uma das pessoas que chega aqui, a gente tem que dizer, o senhor jura dizer a verdade. O senhor está diante de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas é que Não a tem nenhum gente problema, vereadores, a gente já, quando a pessoa chega, a gente diz, olha, responde o que souber. O que não souber, não sei. Não me lembro. Isso é normal. Então, eu acho que a gente nem tem nem que seguir essa questão aí, porque ninguém, em sã consciência, vai sair da sua casa para vir aqui mentir deliberadamente, sem lucro nenhum. Então, e a gente trata com educação as pessoas e explica. Eu expliquei para a senhora, né? Só fala aquilo que tu souber. Não sabe? Não lembra? Não sei, não lembro. É assim, não é? Porque já é constrangedor uma pessoa vir aqui, não é? E ainda vai constranger mais ainda com questões que são irrelevantes nesse momento e nessa situação. Mais algum vereador? Eu me inscrevo, senhora presidente. Dona Elisa, qual bairro a senhora é? Travessa do Corte, Travessa do... Onde é que fica? no fundo dos trilhos. Ah, aqui embaixo, aqui, na Vila Sila. Exatamente. Outra coisa, no dia que a senhora foi lá, a senhora assinou algum documento? A senhora lembra? De Eu não receber? me lembro, eu só sei que ela pediu meus documentos, eu dei, ela fez um cadastro ali, porque eu andava rápido, como eu tenho bebê, né? Eu dei para ela, pedi a cesta básica, e ela ficou pensando, aí lá ela me deu. Aí ela mandou fazer, só que eu não me lembro se ela fez tal de cadastro único. A senhora não lembra? Porque a mãe da minha comadre recebeu a folha para pegar a segunda cesta. Eu não. Quando eu liguei para lá para saber se eu tinha direito, ela disse que eu tinha que voltar para fazer. Só que se ela já tinha pegado meus documentos, por que eu ia lá de novo fazer outra coisa? Tá. A senhora não lembra se assinou nenhum documento? Não. Tá. Obrigado, dona Elisa. Era isso. Eu me lembro que ela pegou meus dados. Isso ela pegou. Mais algum questionamento? Não? Então, muito obrigada. Senhora presidente, deixar à disposição da dona Elisa aí, até mesmo que, se ela tiver alguma coisa a mais para colocar, alguma coisa que não tenha sido perguntado, que por favor, né, que ela fique à vontade aí de colocar a respeito. Tem alguma coisa que a senhora queira acrescentar no seu depoimento? Não? Então, por favor, a senhora assine aqui, esta folha e esta aqui. Uma fica com a senhora e a outra fica aqui no processo, certo, dona Elisa? Uma caneta, vereador. Obrigada.
A senhora assina aqui, ó, dona Elisa. Aqui, ó. Que silêncio. Muito obrigada, dona Elisa. A senhora está dispensada. Obrigada. Opa. Vai lá tomar um café com as gurias. Obrigada. Dona Silvia, por favor, a senhora pode. Essa é a cozinha. Obrigada, dona Silvia. A senhora sente aqui, por favor. Nós vamos ouvir, então, a dona Silvia Letícia Pereira de Pereira, brasileira, solteira, labores do lar, portadora da RG 9041 9534 57, inscrita no CPF sobre o número 664, 609, 130, 72, com endereço à Rua Camilo Alves Gisler, 1956, nesta cidade. Dona Silvia, a senhora vai ser ouvida sobre denúncias de mercadorias que venceram na Secretaria da Assistência Social. O que a senhora souber, a senhora responde com tranquilidade. O que a senhora não souber, é só dizer não sei, não lembro. A senhora está no seu direito, certo? Certo. Dona Silvia, vamos escrever para iniciar. Dona Silvia, qual era a sua função e desde quando a senhora trabalhava, que é para nós iniciarmos a... Agora a senhora tirou a máscara, eu conheci. Um ano e meio já que eu trabalhava na Casa do Bem como cozinheira. E a senhora trabalhou... A senhora trabalhou sempre como cozinheira na Casa do Bem? Sim. A senhora foi contratada, era CC ou era seletivo? Contratada, processo seletivo, válido por 2 anos. Ele era prorrogado cada 6 meses, né, automaticamente. A senhora foi demitida, exonerada, ou pediu exoneração? O meu contrato venceu o dia 11 do mês passado. Era um domingo. Aí eu cheguei na segunda e falei com o coordenador da casa. Eu digo, olha, o Daniel, o meu contrato venceu ontem. Eu digo, vai ser renovado. Como é que fica, né? Ele, não, por mim, tudo bem, tranquilo, tu continua. Mas eu entrei em contato com a Denise, na assistência social. Aí eu entrei em contato, ela me confirmou que estava renovado automaticamente, né? Mais 6 meses, aí sim terminaria o prazo. Aí quando foi, isso era uma segunda, quando foi na terça, aconteceu os fatos lá, foi o dia ao qual eu fiz a denúncia, e aí fui demitida. Qual foi os fatos que a senhora acha que levaram à sua exoneração, mesmo após já ter renovado seu contrato? Foi renovado de boca, né? Eu não havia sido assinado. Eu acredito, não sei, que deva ter sido pela denúncia que eu fiz, não é? Porque o meu horário de trabalho era de segunda a sexta, das 7 às 2, às 2 horas da tarde, e no sábado, 4 horas, das 7 às 11. Aí, na sexta-feira, nós já estávamos esperando por arroz, não havia arroz na casa. Tinha os outros alimentos, mas não tinha arroz. E o leite já estava no limite. Eu acredito que acho que talvez tivesse uns 2 litros, só ou 3 para o final de semana. Foi feito um pedido, né, de alimentos. Foi atendido, mas ainda continua faltando o arroz e o leite. A informação que eu tive do Daniel, do coordenador, e da minha outra colega, Márcia, que estava encarregada, trabalhando junto, né?
é que eles iriam entregar no sábado o alimento, o leite e o arroz. Só que não foi entregue. Aí eu cheguei na segunda para cozinhar e não tinha arroz. Não tinha arroz, não tinha leite, as crianças tinham passado o final de semana sem esse alimento, só comendo, digamos, massa e os outros que tinham ali, né? Os outros alimentos. Leite também não tinha, não foi levado a casa. E ainda, na mesma semana anterior à sexta-feira, essa que faltou alimento, na quarta-feira, nós já estávamos com falta de carne, frango, algo para colocar na comida. Aí foi entregue lá para mim na cozinha retalhos de presunto, bacon e calabresa, que era para eu adicionar os alimentos dos acolhidos. E era o que eu estava usando. Era o que eu estava usando porque não tinha carne, não tinha o que fazer, eu tinha que cozinhar o que eu tinha ali, né? Não tinha outra opção. Mas antes disso nós já vínhamos com essa deficiência de carne, de ser, né? Eu estava recebendo lá só frango, coxa sobre coxa. Para os senhores terem uma ideia, eu cozinhava para 13, 14 acolhidos, mais alguns dos funcionários que almoçavam na casa e jantavam, que na parte do dia seria mais ou menos uns 4 a 5, e à noite uns 2 ou 3, fora os acolhidos. Eu usava 2 pacotes de coxa. Então, é impossível, né? Mas era o que eu tinha. Ou então, nós tínhamos também o peito, 1 pacote ou 2 no máximo, tinha que controlar, que era para não faltar, e ter o mínimo para colocar naquele alimento, para não ficar totalmente sem. Aí, quando aconteceu esse fato, foi quando eu fiz a denúncia, né, que eu estava aguardando pelos alimentos, voltando, né, na semana seguinte. Eu estava aguardando, era uma segunda-feira. Eu estava aguardando pelos alimentos e não... Eu estava pronto, naquele dia eu tinha feijão, que eu havia feito feijão com retalho de presunto, uma salada de vagem e uma de beterraba. E estava aguardando o arroz, para fazer um arroz, para acompanhar. A massa que tinha era pouca, porque para essa quantidade de criança a gente tem que usar de 2,5 pacotes a 3. Eu tinha 1 pacote e pouco lá. Só que também não havia temperos para fazer um molho, condimentos. Não tinha cebola, faltou pimentão, alho, não tinha um molho para fazer, sabe? Um extrato de tomate, nada, não tinha condições. Eu iria cozinhar uma massa com água e sal e deu, era o que eu tinha. Aí chegou o ponto de 2 horas da tarde, mais ou menos, 15 para as 2 horas, eu servi o que eu tinha. Aí eu registrei em fotos, os guris almoçando, fui até a despensa, registrei a falta dos alimentos na despensa, na geladeira, e enviei para o Conselho Tutelar. Fiz a denúncia. E, nesse meio tempo, uma colega viu eu tirando as fotos. Ela entrou em contato com a secretária, comunicando o que eu havia feito. A secretária foi até a casa e... Eu preciso relatar? Sim. A secretária foi até a casa, chegou lá, passou assim pela cozinha, direto, nem bom dia, não cumprimentou nem nada, boa tarde. Isso foi após o almoço, né? Mais ou menos após as 2, os guris já tinham almoçado, os acolhidos. Aí fomos até a sala na salinha separada que tem ali dos funcionários. Ela pediu para se reunir comigo, a secretária da assistência social, comigo, com o coordenador da casa, com o Daniel, e as 2 colegas que estavam de plantão comigo naquele dia, que era a Márcia e a Dara. Ela começou a conversa dela, se colocando que ela não admitia que no caso, que fosse usado um produto com larvas, né, um produto assim, no caso,
no momento que chegasse até casa, que deveria ser feita a troca. Se isso acontecesse, que não era para usar o alimento, mas que é comum, que acontece até nos mercados, da gente comprar, adquirir um produto nessas condições. Que isso é possível acontecer. Ela se colocou dessa forma. E fez alguns outros comentários, se colocando, como eu posso dizer, que ela gostaria de que a casa tivesse melhor, os acolhidos o melhor, nesse sentido. Aí, mudando de assunto, ela começou a se colocar de forma assim, como não, me intimidando, se colocando assim, ó, a expressão foi essa: recebi uma denúncia anônima, um telefonema, de que alguém aqui de dentro tirou foto dos acolhidos comendo feijão com mortadela e mandou para o Conselho Tutelar. Ela estava indignada. Aí eu olhei para ela, ela olhou para mim, eu digo para ela: e a senhora não sabe que eles estão comendo feijão com mortadela? Mas com um tom de indignação, porque... E ela não gostou nada disso. Ela olhou para mim, olhou para o nosso coordenador que estava do lado, e dali foi feito mais comentários nesse sentido. Eu falei para ela, eu não lembro exatamente assim da ordem da conversa, mas eu comentei no sentido de como é que eu iria cozinhar com o que estava disposto ali, que as crianças estavam sem os alimentos desde a sexta-feira, que não tinha condições, que ela então entrasse para a cozinha, ou o Daniel, e me dissesse o que fazer, como é que eu poderia solucionar. Aí ela perguntou por que eu não havia entrado em contato com ela, se eu não tinha o telefone dela. Eu digo, tenho, mas o meu chefe é o Daniel, o nosso coordenador. Quantas vezes eu perguntei para ele hoje? Quantas vezes eu perguntei, Daniel? Eu disse para ele. E eu não tive resposta. Por último, eu tenho aqui no telefone, eu disse para ela. Ele disse que eu me virasse com o que tinha, que aquela secretaria estava uma bagunça e que eu improvisasse com o que eu tinha. Aí foi que eu respondi para ele que eu ia servir o que eu tinha pronto ali de alimentação para as crianças. Né? Foi o que eu fiz. Tá. Ela comentou algumas outras coisas nesse sentido, assim. No sentido por que eu tinha feito aquilo, né? Aí, na hora, eu fiz um comentário seguinte. Ela ficou indignada da maneira que eu me expressei com ela, a maneira que eu me coloquei com ela. Ela não gostou porque eu fui ríspida. Ríspida no sentido assim, ó. Eu levei um pouco um tom de voz, porque eu estava indignada com a situação. Eu não estava calma. Ela não gostou. E, um tempo atrás, vocês têm conhecimento que nós ficamos sem vale transporte. Aí, quando ela me cobrou aquilo, né, que por que eu não tinha procurado ela por aquele fato, eu digo, mas eu procurei assim. A senhora lembra quando eu estive lá lhe procurando pela falta de vale transporte, que nós ficamos 1 mês e meio sem vale? A senhora lembra a maneira que a senhora me recebeu lá? Ela ficou bem quieta. Eu não mudei o tom de voz, eu tenho razão e não... Entendeu? Mas ela não gostou. Ela não gostou. E eu não vejo outro motivo, né, para terem me demitido, mas... Eu acho que seria isso. A senhora conhece a funcionária da casa, a Julimara? Sim. Ela depôs aqui na casa e falou no seu depoimento que a Casa do Bem, neste governo, seria diferenciado, que antes faltava comida e que agora não. A senhora, como faz todo esse tempo que está lá na casa, como é que a senhora faz esse parâmetro antes, depois, se realmente agora vem mais, antes vinha menos? Como que a senhora faz esse parâmetro aí? O pedido era feito semanal, mesmo no governo anterior. Sempre foi feito semanal, eu fazia o pedido. No governo anterior era medido os alimentos, era muito controlado. Chegava a faltar, sim. Chegava a faltar.
eu pedia, digamos, 10 quilos de arroz, me vinha 6, 7, 5, depende. Teve ocasiões que, digamos, chegava no final de semana na sexta, aí eu entrava em contato com o responsável e era enviado, mas nem sempre. Às vezes ficava na falta, sim. Teve um dia que eu ouvi da boca do o Vasconcelos, na época, que eu me virasse com o que eu tinha lá. Era um final de semana. Porque era pouco alimento. E nesse governo não vi diferença. Inclusive, isso eu falei na cara dela. Porque na hora daquela reunião que teve ali, entre eu, a secretária, a minha colega Márcia, as duas colegas e o coordenador da casa, a minha colega saiu na defesa dela. Né? A minha colega Márcia saiu na defesa da secretária, do governo em si, que agora que tinha mudado, que as coisas estavam diferentes agora. Eu disse para ela que eu não havia visto mudança, que quem fazia o pedido era eu, e que continuava faltando, e que eu não tinha visto mudança alguma nesse governo. Isso eu falei olhando para a secretária, da maneira que eu estava, assim. E a minha colega só na defesa dela, né, nesse sentido. Eu não sei se deve ser colocado aqui, não sei se é o conhecimento, mas a Jolimara, ela vem ser madrinha a Jolimara não, a secretária da assistência social, ela vem ser madrinha da filha da Jolimara. Ela tem uma menina e a secretária é madrinha. Então, acho que sempre tem seus benefícios aí, né? Acho eu, acredito. Né? Algum vereador inscrito? Eu quero me inscrever. Eu senhor. quero me inscrever também. Também está inscrito, senhora presidente. Vamos lá, então. Deixa eu só registrar as inscrições aqui. Eva, Dagberto, Eva e Giovanni, é isso? Silvia, eu gostaria de te questionar. Primeiro, te dizer, bem à vontade, né, e reiterar aqui, né, teu compromisso em dizer a verdade, né, nesta comissão parlamentar de inquérito. Eu gostaria que ficasse muito à vontade, porque, salvo eu tenha entendido errado, mas eu senti que tu titubeou no momento a respeito dos comentários, ou tu não quis falar sobre esses comentários que teriam sido feitos após tu teres feito a denúncia, os comentários que a secretária fez para ti, que não tinha gostado, enfim, mas o que a secretária disse para ti naquele então? Acho importante tu colocares isso. Também, da mesma forma, eu gostaria de saber, com relação a estes alimentos, a frequência com que esses alimentos chegam até a casa, e se quando tu recebia, quem é que recebia esses alimentos na casa? Eras tu que recebia? Quando tu recebeu, esse alimento já não estava vencido? Há um controle na casa? Quem recebe és tu que faz esse controle? E também, depois que foi verificado esse alimento vencido, o que tu fez com esse alimento vencido? Tu encaminhou para lá, para a Secretaria de Assistência Social? Qual foi o procedimento adotado após tu ter verificado que esse alimento estava vencido? Inicialmente é isso que eu tenho para te perguntar. Bom, eu não percebi que titubeei, mas não um comentário assim... Não, de repente fui eu que entendi mal, viu? Só não era tanta coisa que nem tudo eu lembro. Eu só lembro uma fala dela que ela disse para o coordenador assim que ela não era pessoa de perseguir ninguém. Isso ela fez esse comentário, eu me lembro. No caso, dando a entender que ela não iria me perseguir, digamos, me prejudicar, não é? Foi a maneira que ela quis se colocar, mas parece que não foi o que aconteceu. Tá, os alimentos, sim, eu recebia. Era eu que fazia o pedido, eu que recebia. Os alimentos vinham da secretaria, gêneros alimentícios, e da feira, né, vinha os frutas esse e legumes. Arroz, quando tu recebeu, esse arroz que tu foi cozinhar aí, que estava com larvas, quando tu recebeu, ele estava em condições, ele estava próximo de vencer, tu lembra disso? Não, o arroz não estava vencido, mas ele tinha larvas e caruncho. Quando tu recebeu, tu já verificou que ele tinha larvas e caruncho? Sim, larvas e caruncho.
E por que tu recebeu ele? Não, perdão, desculpe. Na hora não, no momento não. Depois foi verificado. Desculpe. Tu verificou quando tu foi colocar Sim, na eu, panela? não, tu quando eu recebi, eu só confirmei quantidades, sabe? Assinei só a nota. confirmou quantidade, tu não Isso. olhou o prazo de validade. Não, aí depois, na hora do consumo, é que eu fui verificar. É Aí foi comum constatei. isso, só receber e não, olhar, e não verificar o prazo de validade? É comum isso? Sim, eu não tinha esse hábito, digamos, sabe, de fazer isso. Levando Foi em constatado consideração que depois. já tivessem encaminhando alguma coisa que tivesse... A princípio, né, a gente não espera que seja encaminhado um alimento, né, vencido. vencido, que não possa ser consumido. E depois de que tu viu que esse alimento estava vencido, qual foi o teu procedimento? Informar o coordenador, né, juntar os alimentos para fazer a troca. Aconteceu um fato de um dia eu juntar os alimentos e ir para fazer a troca na secretaria, eu acho que talvez 8 quilos de arroz, eu acho. E não tinha arroz, aí eu trouxe para casa massa, para suprir aquela necessidade do arroz, porque não tinha na secretaria arroz, o arroz que tinha na secretaria todo estava com larva. Eu entrei lá, a Esther me levou até lá, que era encarregada, eu vi a pilha, os fardos de arroz, eu verifiquei junto com ela, todos estavam... Comum isso aí de arroz, feijão, tá com larvas lá ou não? Olha, massa, feijão e arroz. É comum? Sim. Comum, assim, nos últimos meses. Agora, quando aconteceu o fato, foi que, entendeu? Foi o que aconteceu agora. E no governo anterior, no finalzinho do governo anterior, também aconteceu esse fato. Começou no governo anterior, no final, que inclusive eu já havia feito uma denúncia também, no final do governo anterior. Gostaria que tu falou aí em recortes de presunto, enfim, e depois tu mencionou aí a história do tal feijão com mortadela, que teria sido dito pelo próprio governo que era um feijão com linguiça calabresa. Era com mortadela mesmo? Com presunto, retalhos de presunto ou apresuntada. Eu vi uma reportagem na plateia, eu ouvi, em que a secretária ela confirmou o fato, que realmente o arroz estava estragado e que eles estavam consumindo, né, a mortadela, mas que aquilo tinha acontecido naquele dia. Só que ela mentiu, ela faltou com a verdade. O fato já vinha acontecendo. Mas ela quis se respaldar, né? Eu até entendo. Ela quis se respaldar. Para me concluir, tu considera que a tua não continuidade no serviço foi pela denúncia que tu fez? Considera que foi uma perseguição? Eu não vejo outro motivo. Obrigado. Vereadora Eva. Não, obrigado para mim, tem outro senador. Silvia. Muito ainda, Silvia. Tá bom. Bom dia, Silvia, obrigada Bom dia. pela tua presença. Sim. E pela tua coragem, né, Silvia, porque não é fácil estar sentada nessa cadeira numa CPI. Silvia, com essa tua denúncia que tu fez, tu tinha um chefe lá, como tu falou, e tu acredita que se não fosse essa tua denúncia sobre esses alimentos, como ficaria? Essa resposta que eu quero, como ficaria? Porque se tu não denunciasse, se tu não tivesse essas fotos, como tu acha que ficaria ali? Eu lembrei de um comentário que eu fiz para a secretária. Vou voltar à conversa. Na reuniãozinha aquela entre nós ali, eu falei para ela. Ela disse que por que não trocava o arroz? Eu digo, mas foi feita a troca. Só que eu mando o arroz estragado, me trocam por um bom. Quando na outra semana vem o pedido, o mesmo arroz estragado. Eu digo, por que não trocam lá? Por que já não colocaram fora, não deram um Quer dizer sumiço que nesse graças arroz? a isso é que tu estava atenta, né, Silvia? Tu estaria atenta porque tu recebeu o arroz estragado. Sim, o que me indignou e que eu falei para ela só me via, ela não me dizia nada, sabe? Eu falei para ela, eu cobrei. Digo, por que o arroz vem estragado? Eu vou lá, reclamo, fazem a troca. Ou por arroz, ou por massa. Claro. Ou não vem, né? E por que esse arroz não sempre vai fora? estragado. Por que na outra semana vem o mesmo? Por Aí- que continua vindo o mesmo arroz? Eu cobrei isso dela. Ela ficou quieta, ela não me dizia nada.
Pois é, então, pelo que eu entendi, tu estava super atenta, né? Recebeu várias vezes arroz estragado, não foi uma, não foi Vereadora, duas. desculpa, Não, vereadora, mas a senhora questione, não pode emitir parecer, tá? Tá. É isso aí, só no final, desculpa. Tá, então eu estava só te perguntando. Tá. Então quer dizer que o que valeu é que tu estaria atenta ali naquele local? Sim. Porque é uma pergunta, Maria Helena, se tu recebeu várias vezes esse mesmo arroz Sim, não foi e uma parou nem de duas. receber porque tu reclamava, aí viria um bom, é isso que eu estou perguntando. Sim, quando eu reclamava, Trocavam. eles faziam a troca, vinha um bom. E vinha um bom. Tá, aí eu usava aquele arroz. Tá. Aí eu teria que fazer uma próxima pedido para outra semana. Claro. Aí vinha um arroz Vinha o estragado de mesmo novo. arroz estragado Vinha e o aí mesmo. fariam a troca porque tu pediu. Sim, Seria isso? sim. E não colocavam fora aquele arroz porque ele retornava para ti a cada pedido. Seria isso? Eu acredito que não colocavam, porque ou era tanto arroz, eu não sei, tinha uma pilha lá na secretaria. Eu vi. Claro, Eu tá. digo, por que esse arroz está aqui? Ele Eu falei retornou isso. várias vezes para ti com os Sim. mesmos pedidos. Sim. E não foi descartado. Sim. Muito obrigada, então. De nada. Vereador Giovanni. Bom dia, dona Silvia. Bom dia. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar conosco, tá? Beijo. A senhora já falou que a sua função é cozinheira, né? A denúncia que a senhora falou que já havia feito, e eu queria saber qual foi a data e qual o tipo de denúncia a senhora fez. A anterior? A senhora citou 2 denúncias agora, eu gostaria de saber as datas delas. Olha, foi no final do governo anterior, foi no último mês de governo, mais ou menos. Eu não tenho a data certa, não recordo. Novembro, dezembro. Acredito que sim. Tá, e agora a senhora fez uma outra denúncia quando? Que foi no dia 12 De abril. abril. Já estamos em maio. A senhora saiu dia 11 e a senhora fez uma denúncia dia 12? Sim. Tá. Para quem a senhora fez essas denúncias? Eu fiz uma ligação direta para uma das conselheiras. Conselho Fiz uma Tutelar. chamada direta no meu celular. Tá. A senhora tem provas, tirou fotos, é isso que a senhora falou agora, né? Tirou fotos e fez ata? Eu tirei fotos, mas eu estava procurando agora no meu celular ali. Meu aparelho estragou e eu tirei o chip. Eu não sei se eu ainda consigo encontrar essas fotos aqui no Google. Eu Tá. teria que verificar. Mas eu sempre tirei fotos, sim, de Se a tudo. senhora tiver essas fotos, a senhora pode nos entregar? Claro. O dia que eu fiz a denúncia, eu tirei foto das crianças almoçando, tirei foto do alimento que eu fiz, fui até a despensa, tirei foto do alimento que estava faltando, da geladeira vazia. O que tinha na geladeira, eu relatei para a senhora do conselho e mandei tudo pelo WhatsApp para ela. Tá. Os retalhos presunto, bacon e calabresa, né? Sim. Então não houve nenhuma mortadela, ou houve mortadela? Eu não vi mortadela, eu lembro desses aí, que fui eu que usei. A deficiência de carne que a senhora também relata, ela é desde quando? Sempre houve, desde Sempre o governo anterior. Só que no governo anterior, eu não recordo, vou ser sincera, eu não recordo de chegar a esse ponto que chegou agora. Eu não recordo. Tá. Teve uma outra depoente aqui, eu me esqueci o nome, a senhora falou, Julimara, né? Isso, Julimara. Julimara, acho que é o nome dela. Julimara. Tá? Ela falou que a senhora também assinou uma ata de denúncia, a senhora lembra disso? Será que ela deu a mesma data, pelo meu apontamento aqui? Não sei se vocês fizeram juntas, a senhora pode me confirmar isso? Ata de denúncia. De registro, ela inclusive entregou umas fotos pra gente e tal. A senhora lembra disso? No dia que eu fiz a denúncia, eu não assinei nada. A senhora não assinou nada. A senhora lembra dessa denúncia? Que eu fiz agora? Não, da última que a senhora falou. Só para ver se coincide com a dela.
Sim, foi o dia 11 agora. Não, de dezembro, desculpa. Ah, não, de dezembro. O senhor falou que eu assinei ata em dezembro? É, O a senhor senhora está chegou a falando? assinar alguma ata? Eu não recordo. Não recordo. Dessa anterior eu não E lembro agora a mesmo. senhora fez só a senhora ou teve também a participação de mais alguma colega da casa? pra Não, fazer a denúncia foi feita só por mim. Só pela senhora. Via telefone. Para o Sim. conselho ter lá. Sim. Tá. Outra coisa, a senhora pode me explicar o procedimento, porque eu não estou lá, né, como cozinheiro. E eu noto que a senhora tem uma certa responsabilidade no processo administrativo. A senhora pode me explicar, de fato, como que a senhora fazia o seu trabalho? Como que era feito o pedido? Que tipo de documentação era feita? Quem é que assinava e quem é que registrava? A senhora pode me explicar isso? Bom, o pedido era feito por mim. Na quinta ou na sexta-feira era enviado à secretaria. Eu passava... Bom, houve mudanças. Logo que eu entrei na casa no governo anterior, sempre tem as suas mudanças, né? Eu fazia o pedido, passava para a coordenadora e ela enviava para a secretaria no governo anterior. Tá. E eu tinha contato com o Vasconcelos na época, tá, mas tudo tinha que passar na época pela coordenadora, que na época trocou, acho que 2 vezes a coordenadora lá. Aí, quando entrou agora essa coordenadora, no início estava assim, eu fazia o pedido, enviava para o coordenador e ele enviava para a secretaria, passava por ele. Tá? Depois houve mudanças lá, que ficou encarregada a essa Julimara. A Julimara, eu recebia os pedidos também, eu conferia, recebia, organizava na despensa, tá? Eu é que tinha acesso. A chave da despensa era comigo. Eu tinha acesso, eu controlava os alimentos. Final de semana, eu deixava os alimentos que as educadoras e as auxiliares iriam usar na cozinha. Porque, como eu saía no sábado, às 11 horas, quer dizer, mais, porque eu sempre ficava um pouco mais para terminar meu trabalho, deixar organizado, não tinha cozinheira final de semana. Então, os próprios educadores e auxiliares é que faziam o alimento. Aí, voltando, né, foi colocado, né, pelo Daniel, pelo coordenador, a Julimara, para receber os produtos, organizar a despensa. Foi retirado de mim essa parte. Aí, no caso, ela que tinha a chave da despensa, não tinha mais acesso. Eu chegava lá, ela me dava o alimento que ia ser consumido no dia. Teve um dia lá que eu pedi para ela... Tá, fui lá, peguei os alimentos com ela, né, numa cesta, né, num recipiente, e ela me deu 2 pedaços assim de salsichão para temperar a lentilha. 2 pacotes de lentilha. Eu digo, Julimara, mudou a nossa alimentação, os funcionários não podem almoçar, o que houve? Ela, não, podemos. Eu digo, porque aquele salsichão que você me deu não dá para... É pouco, não tem condições. Ela fez uma expressão assim, com o rosto, sei lá, de pouco caso, não sei, se levantou, foi lá e me deu mais 2 ou 3 pedaços, que seria linguiça, né, mas equivalente ao tamanho de um salsichão, né, mas para ter uma ideia. Tá, e a partir desse momento, agora, depois que assumiu o Daniel, coordenador, é que teve essas mudanças, né? Aí ele trocou e passou para ela. Tá. Ela e a Márcia estavam encarregadas. Eu só quero saber, enquanto a senhora esteve ali, em algum momento a senhora assinava algum documento de receber alimentos, de verificar alimentos? Sim, quando eu recebia os alimentos, eu conferia, assinava a nota e enviava para a secretaria. É uma nota e envia para a secretaria de volta? Uma nota de controle deles, né? De da controle secretaria. da secretaria, tá. Que algumas delas eu tenho foto aqui, agora eu estava verificando. Já tem dessas notas? Dessas eu vi. Pode aqui. deixar um modelo para nós, por favor? A gente já tem, tá. E a feira também. Tá. A feira chegava, eu assinava e ia para a secretaria. Outra coisa que eu preciso que a senhora me diga aqui, ó. A dispensa. Então, lá na Casa do Bem tem uma espécie de estoque, é um armário, é um pallet, como é que é armazenado lá? Não, a orientação que eu tenho conhecimento, que é dada pelo juiz, o promotor, é que a casa deve ser abastecida a cada 15 dias.
É claro que frutas e legumes não aguentam, né? Então, seria semanal. Mas, como não era obedecida nessa ordem, era feito semanal. A senhora tem conhecimento de uma pessoa, um profissional da área de nutrição, que montasse o cardápio, ou era a senhora que montava o cardápio? Só vou terminar a colocação. Era semanal, né? E último mês, talvez 60 ou 30 dias lá, estava sendo feita a cada 2 dias a reposição de alimentos na casa. É um armário pequeno, né? É só para manter o alimento ali. E foi comunicado, né, ao coordenador Daniel, pelo Conselho Tutelar. Eu estava junto quando foi feita a denúncia lá, na última denúncia, né, que a casa deve ser abastecida a cada 15 dias, a despensa, que não pode nunca ficar vazia. Tá? Isso ele foi comunicado porque eu ouvi. Tá, comunicaram ele, mas estão abastecendo enquanto estava ali agora tu me disse, a cada 2 dias. Cada 2 dias, 3 dias era abastecido, era mandado o pedido, era para eu ver o que nós iríamos consumir. Tá. E pedia. Até em alguns pedidos eu colocava alimento e quando chegava na parte de carnes e frangos, eu só colocava uma interrogação, porque não adiantava eu pedir, porque eles mandavam o que tinha ou o que queriam, não sei. Tá. Como é que era montado o cardápio? A senhora é a cozinheira. A senhora recebeu uma espécie de um cardápio feito por uma nutricionista. Isso, a senhora tem conhecimento disso desde o início do seu trabalho? Quando eu entrei, né, por 2, 3 vezes, no máximo 3, tínhamos sim uma nutricionista, Juliana, não lembro o sobrenome. Tá? Nós tínhamos um cardápio sim. Mas era um cardápio assim, por nutricionista, era uma colher de acho que 100 gramas, né, de arroz, não recordo. Eu sei que equivale a uma colher de arroz por refeição, 100 gramas de carne ou de linguiça, aí você imagina, você assando aquela linguiça, cozinhando aquela carne, o tamanho que fica. É a medida da nutricionista, mas para um adolescente em fase de crescimento, não sustenta. Meus filhos, eu não meço a comida para meus filhos, eu não sei, sabe, me colocando assim, muito pouco. As crianças, era para fazer assim, eu cheguei a um tempo que eu fiz, e eles reclamavam, eles ficavam com fome, não era o suficiente aquilo ali, é pouco. Ela, na época, a nutricionista, ela mandava, né, pelo pedido ali, ela colocou, uma coxa e sobrecoxa por acolhido, para o almoço. Só que nós tínhamos que dividir uma coxa, isso no governo anterior. Nesse outro aqui nem se fala, não tinha isso. Era 2 pacotes para 14. Então, teve sempre essa deficiência, esse controle, assim, sim. A senhora chegou a falar com a nutricionista e mostrar para ela esse pedido dos acolhidos algumas vezes? Da reclamação? Eu falava, claro que sim. Na época, eu me lembro que teve um dia que teve uma reunião, mas eu gravei um áudio e mandei pela nossa coordenadora, que na época era a Rita, que o lanche da tarde das crianças, né, dos acolhidos, seria suco e pipoca. E eu disse que eu não fazia aquilo, que eu nunca havia feito suco e pipoca para lanche, porque eu achava absurdo que aquilo não era lanche. E eu não fazia, nunca fiz suco e pipoca, porque eu acho absurdo uma criança almoçar meio-dia e jantar às 8 da noite, 7 horas, passar com suco e pipoca. Outra coisa, esse cardápio, ele vinha da nutricionista, quem entregava para a senhora, alguém assinava isso aí? Dentro desse cardápio, tinha algum alimento que podia ser substituído pelo outro ou não? Esse cardápio eu recebia da secretaria, eu pegava lá na secretaria, lá, né, o pessoal responsável ali. Eu não assinava quando pegava o cardápio, era só me passado em mãos. Vereadora, o senhor retira o quórum, por favor. Sim, no caso, faltava... Pela ordem, presidente. Eu preciso ir na Santa Casa ali, mas eu vou aguardar, então. O vereador Romário está na casa. É que realmente eu preciso ir na Santa Casa agora. Eu só peço que o senhor aguarde tá bom. para não retirarmos o quórum, porque seria um desrespeito.
Então, por isso, presidente, até eu tinha falado com o vereador Dagberto que eu estava na dúvida se eu iria retirar o quórum ou não. Portanto, eu aguardo. Tá bom, está chegando a vereadora. A vereadora Eva está ali. Só a última pergunta, só é relacionada ao cardápio, se a senhora assinou esse cardápio, se dava para trocar um alimento pelo outro, não só para eu ficar Sim, sabendo poderia. disso. Tinha essa flexibilidade, sim. Só que às vezes não tinha o que trocar, entendeu? Depende, faltava. No final, isso aí agora, quando começou, já que trocou de governo, eu não usava mais o cardápio, tá? Porque as gurias reclamavam muito porque não havia uma troca de cardápio. Desde que eu entrei, era sempre o mesmo cardápio. Era consumido sempre os mesmos alimentos. Não havia variedade de alimentos. Era o que tinha ali, era o que dispunha ali. Várias vezes eu fiz o pedido de outras qualidades para variar o alimento, mas não vinha, não tinha, não mandavam. Alguma vez a senhora recebeu um outro tipo de carne, tipo mondongo, a senhora já recebeu lá para poder cozinhar? Sim, era consumido mondongo, pele de porco salgada, ossinho, linguiça, paleta, coxa, peito. E só uma última pergunta aqui, só para terminar. Quando a senhora recebeu esses arroz, que a senhora falou que havia larva depois que a senhora constatou em abrir, a senhora verificou a validade após? Eles estavam vencidos ou eles não estavam vencidos? Não, eles não estavam vencidos. Tá. Não, e a massa também não estava vencido e tinha esse larva. E também tinha alimentos lá, né? Ia alimento para lá que não continha larva, não é? Mas ia alimento vencido para consumo. Ou quando o alimento estava por vencer, mandavam, no caso assim, a bolachinha, entendeu? Um exemplo, como aconteceu. Usem a bolachinha, deem a bolachinha, deixem o pão, para de fazer o bolo, entendeu? Para consumir aquele alimento que estava em excesso. Isso no período que a senhora esteve, Sim, ou só agora ou antes no final era? aí. Tá bom, então. Isso sempre houve. Muito obrigado, Ana Silvia. Não tem ninguém mais inscrito. Eu vou me inscrever em segunda rodada. Eu me inscrevo. Inscreve o vereador Romário. Eu estou inscrito em segunda rodada, senhora presidente. Bom dia, Vera. Vereador Alviene, Silvia. se inscreve. Bom dia. Bom dia, Silvia. Obrigado pela tua presença. Sim. Não é fácil isso aí que tu está fazendo, mas muito obrigado. Eu só faço um questionamento, fez a denúncia para o Conselho Tutelar via uma ligação. Tu lembra o nome da pessoa que te atendeu lá, o conselheiro? Sim. Como é o nome dele? A Nádia Santana. Nádia Santana. Eu pedi para para incluir o chamamento da Nádia também. Eu fiz a ligação para o número pessoal dela. Tá bom. Obrigado, Silvia. É isso aí. Constar, então, que seja chamada então, a conselheira tutelar Nádia Santana para prestar depoimento. Aí eu posso fazer uma colocação? No que eu fiz a chamada, ela comentou que no outro dia que mandaria uma pessoa lá para verificar a situação. Aí eu comentei assim, eu digo, não, Nádia, tem que ser hoje. Aí foi enviada uma pessoa lá no dia para constatar. Que no outro dia é outro dia, né? Alvienes. Vereador Alvienes, é a próxima questão. Sim, a Eva em segunda rodada. Depois tem em segunda rodada Dagberto, Maria Helena e Eva. A senhora é segunda rodada também? Tá bem? O senhor pode fazer, não tem problema, eu abro, o senhor já está pronto para fazer, pode fazer. Obrigado, vereador. Bom dia, senhora Silvia. Este gênero que a senhora se deparou lá, que estava vencido, né? No caso o arroz e o feijão, no estoque dele, depois a senhora conferiu o restante do quantitativo, se encontrava na mesma situação, com prazos de validades vencidos? O senhor se refere ao que eu tinha na casa? Ou que estava na secretaria? Não, o que estava na casa. O que estava na casa, o que estava com digamos, estragado, né, com o bichinho, sim. Os que estavam ali estavam assim. Aconteceu, né, de ter um pacote ou outro que não tinha, mas era outra marca de arroz. A marca específica que ela tinha o bichinho. Aí ia outras marcas. E aquela outra não tinha, entendeu? Era colocado lá, não sei. A senhora colocou aí, uma das perguntas que lhe fizeram, que por várias vezes retornava
o mesmo gênero? Sim. Né? Como é que a senhora tinha essa certeza que era recolhido e voltava o mesmo para... É como ele disse, a marca era a mesma. A marca era a mesma. Podia alterar a data um pouquinho, mas não estava vencido o produto. Digamos um poderia estar para vencer no final deste mês, digamos um exemplo, né? O outro vencer no início do outro mês, mas não estava vencido o produto, era da mesma marca. Agora, se saía dali, ia para a secretaria, estocavam lá e mandavam de volta, isso eu não sei lhe dizer. Isso eu não tenho acesso lá. Eu me refiro que voltava a mesma marca de produto com o mesmo probleminha. A mesma marca do produto. Obrigado, senhora Cília. Obrigado. Próximo sou eu, senhora presidente. Eu vou continuar na pergunta do vereador Alvenes aí. Quer dizer, então, voltava o próximo com o mesmo probleminha, a senhora disse. Quer dizer, então, que era um estoque que tinha lá de um produto da mesma marca que já estava vencido, então. O produto não estava vencido. Estava no prazo, mas tinha larva. Estava com os bichos, né? Continha os bichos. Teve um dia, um fato que ocorreu, que foi uma colega, a Dara. Ela levou, acho que, não sei se 1 ou 2 pacotes para troca na secretaria, né? Que eu informei a Daniel, aí Daniel pediu para ela fazer isso. Ela foi lá e voltou com o mesmo arroz. Né? Voltou com o mesmo arroz. E que a Esther, a encarregada lá na Secretaria dos Alimentos, havia dito para ela que aquilo era sujeira no arroz, que era arroz de primeira e que era só lavar. O arroz era esse aí, natural, o arroz subgrupo, sempre soltinho. Esse aí que está a foto aqui? Posso verificar? Apresenta a foto para ela ali. Esse aí. E acho que tinha um beleza também. Essa foto foi eu que tirei. Essa foto foi eu que tirei. Não sei, não foi eu que passei para vocês, mas essa foto foi eu que tirei. É desse ano. É desse ano. Quem mais que recebia os produtos, além da senhora, eu vejo aqui que tem a assinatura aqui, essa assinatura aqui a senhora reconhece como sua assinatura aí, recebendo os produtos aí? Sim, essa é a minha assinatura. Uhum. A letra de quem... De quem não, essa letra não é minha. Essa nota, ela sai da secretaria. Agora, quem fez essa nota lá, não sei lhe dizer. Essa assinatura é minha, foi eu que recebi. Além da senhora, tinha mais alguém que recebia produtos lá na Casa do Bem? Raramente, quando não vinha na parte da manhã, que era meu horário de trabalho, a colega que estava de plantão, o educador que estava de plantão, recebia no meu lugar. E como ele disse, ultimamente eu não estava mais recebendo os produtos. Tudo aquilo que a senhora pedia era enviado? Tem uma lista de pedidos que a senhora fazia e tudo isso era enviado? Isso constava na lista dos produtos que vinham? Eu fazia o pedido, faltava alguns produtos, né? Acontecia de faltar. E eu recebia a nota e assinava só o que vinha, né? O que estava faltando, não... Simplesmente informava que estava faltando, ou não diziam nada, ou eu perguntava e dizia, não tem. Sabe? Não foi porque não tem, vai chegar tal dia, ou às vezes nem isso diziam. Tá certo. Estou satisfeito. Próximo vereador, vereadora Eva. Dona Silvia. Sim. Então, esses alimentos, esses arroz que chegavam até a senhora fala que eles não estavam vencidos, certo? Certo. Eles não estavam vencidos, mas estavam comprometidos. Tinha larvas, tinha os bichinhos, que não tinha condições de uso. Não. Tá. E cada vez que pediam a troca, trocavam assim, sem nenhum tipo de reclamação? Não. Ou a senhora teria que ser firme lá e pedir que trocassem? Esse comentário que eu fiz, que a Esther disse que era sujeira no arroz, que o arroz era de primeira, nessa mesma manhã, eu parei de cozinhar, fui até o Daniel, exaltada, porque ele disse que eu sou por natureza exaltada, eu sou assim. Ele duvidou, então, que seria bichinhos? Não, ele não duvidou porque ele viu. Eu coloquei numa forma, tá. Mostrei, tá aqui os bichinhos, tocava nos bichinhos,
E ele os insistia bichinhos. que era sujeira, Aí então. ele, sim, ele viu. Quem disse que era sujeira era a Esther, lá na Secretaria de Assistência Social, a encarregada. Que ela mandou dizer pela minha colega Dara. Que era sujeira do Que era arroz. sujeira arroz, que era só lavar. Que o arroz era de primeira. Aí eu fui lá, passei essa colocação que a minha colega fez, passei para o Daniel. Aí ele me pegou, fomos, eu peguei os arroz vencidos, peguei aquela bandeja com aquele arroz ali e fui lá chegando na Esther. Tá. Chegamos lá, mostrei para ela. Eu passei, eu mostrei, está aqui, ó. Aí foi o dia que eu tomei conhecimento, que eu fui até, né, a parte ali do depósito da secretaria, né, que eu vi a pilha de arroz toda vencida, que eu procurei com ela e não tinha nenhum arroz próprio para consumo. Todos estavam impróprio. E a pilha estava ali, de arroz. E a senhora constatou a data? Sim, eu constatei que eu não lembro a data, não lembro o recordo, mas Claro, o que eu mas lembro, estava vencido no dia. eu tenho certeza que o produto não estava vencido, mas que estava com os... Então não bichinhos. estava vencido, ele estava impróprio para consumo. Estava impróprio para consumo. E aí o seu chefe olhou, as demais Sim, ele pessoas foi olharam, comigo a lá senhora trocar. levou a prova para eles. Quando acontecia esse fato, a ordem era comunicar ele para fazer a troca. E foi feito? E era o que era feito. Ah, era isso aí que eu... Sim. Então, lembrando então que o arroz não estava vencido, estava impróprio para consumo. Isso. E a senhora pegou, botou ali, mostrou para todos. Sim, porque eu fiquei indignada. Como é que ela vai me dizer se eu estou vendo, né? Estou vendo ali o produto. A senhora teve que insistir no caso Sim, para que fosse trocado. Eu fui lá, retornei, eu abri o produto, coloquei na bandeja e mostrei. E várias vezes aconteceu isso? Do produto e assim, sim. Tá, muito obrigada. Nada. Sim, de minha parte, sim. Não sei se algum outro vereador tem questionamento. Vou fazer uma pergunta. A vereadora Maria Helena. Está escrevendo, Duda? Mara, no dia que ela esteve aqui, ela apresentou essas fotografias. Só liga o microfone, vereadora Maria Helena. É? Liga o microfone, vereadora. Só pra fazer Desculpa. Apresentou as fotografias dizendo esta aqui como do ano passado e apresentou essas aqui que foram devolvidas pela Casa do Bem. Sim. Como que tivesse lá vencidas. Sim. Tiveram alguma vez um estoque de pasta de dente, de bolachinha nessa quantidade? A senhora entende isso como devolvido lá? Sim, essa foto foi tirada pela Jolimar a meu pedido, porque teve uma época lá que eu estava sem celular. Né? Então eu pedia para ela, ou para o seu José, que é um outro colega, ou alguma outra colega que estivesse ali, né, no plantão do dia, para tirar a foto. E nesse dia ela tirou essa foto porque eu pedi. Sim, esses produtos, esse creme dental, ele já vinha estocado desde o governo anterior. Tá, mas essas bolachinhas e o demais era do governo atual, desse governo. Isso foi lá no início, né, na troca, né, de gestão. Ah, então, a pasta de dente Já já era vinha, estocada do já governo. vinha do outro e governo. os demais deste governo? Sim, eu acho que aqui é creme de leite, eu acredito. É. É deste governo? Sim. Só a pasta de dente que é do Que eu governo anterior? que eu recordo, sim. Obrigada. De nada. Ó, caiu. Mais alguma pergunta? Doutora. Eu só tenho só umas aqui, duas só. Eu só preciso que a senhora me esclareça só uma coisa que eu fiquei com dúvida. A senhora fez denúncia também, fez duas denúncias, né? Uma ano passado e outra esse ano. As duas foram para o Conselho Tutelar? Sim. Tá. Para a mesma pessoa? Mesmo conselheiro? Sinceramente, eu não recordo a primeira para quem foi. Não lembro. E a senhora entrou quando no contrato mesmo? Só me recorda, por favor. Olha, o dia 11 agora fez 1 ano e meio que eu estou lá. É só voltar para trás. Então a senhora... 2019? É. 2020? Não, 19? É, 19. Tá. Então teve só uma denúncia em 2020, quando a senhora estava como funcionária, e uma em 2021, quando a senhora saiu, no outro dia que a senhora saiu. Tá? Sim. Nessa última a senhora lembra que foi a NAD. Sim. A primeira a senhora não lembra. Não recordo. Eu não quero confirmar, porque eu não tenho certeza. Não lembro se foi homem, se foi mulher, não lembro isso. A pessoa que te atendeu. Na primeira? É. Como eu ia lhe dizendo, eu não tenho certeza,
Eu não tenho certeza, por isso que eu não quis colocar. Mas eu acho que foi para a Nádia que eu fiz também. Tá, Mas como eu não tenho certeza, né? Na verdade, eu gostaria de ouvir mais de um conselheiro, né? Acho que até para ver se outros... Para que eles venham relatar se receberam essas denúncias, que não só, talvez o conselheiro tutelar... Vereadora, quem sabe a gente ouve a Nádia. Se ela disser que não foi com ela, Aí podemos chamar a gente outro. chama outro. Tá, acho que faz sentido. Faz né? sentido? Pode Sim. ser assim? Pode ser. E uma outra pergunta só. A senhora lembra quando que a depoente Julimara ficou responsável do controle? Ou melhor, quando que a senhora parou de ter o controle da função? Não lembro a data. Digamos que... Talvez... Vamos colocar 2 meses antes de eu sair, né? Os 2 últimos meses. Vamos colocar assim, eu não recordo. Fevereiro? Não recordo. Não recordo exatamente. Tá. Era isso. Obrigado. De nada. Uma pergunta mais? Não? A senhora assine aqui, ó. Uma via fica com a senhora e a outra fica na casa. Questão de ordem, senhora presidente. De nada. Senhora presidente, eu gostaria de retificar o meu pedido de prorrogação. Eu havia feito um pedido de prorrogação de 30 dias. Eu fui alertado pela Procuradoria que o nosso regimento interno diz que a CPI é um prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. Então, mesmo que não vá utilizar, não vou utilizar 30, talvez eu utilize mais 10, 15 dias aí, mesmo que não vá utilizar, eu vou seguir o regimento interno. Então, o meu pedido de prorrogação da CPI é por mais 60 dias. E que seja submetido para ser ratificado pelo plenário na segunda-feira, por disposição regimental também. Então, decide no âmbito da CPI e submete ao plenário na segunda. Tá certo. Submetemos então ao plenário hoje, aqui hoje, a comissão parlamentar, e na segunda-feira ao plenário a prorrogação por mais 60 dias. Vereadores, na possibilidade do senhor Rui Rodrigues, não, a possibilidade do senhor Rui Rodrigues não comparecer, agora dia 21, foi colocado para deliberar, eu já me coloco contra, que ele seja ouvido por internet, videoconferência. Eu me coloco contra já, porque os outros, claro que vamos deliberar, mas já quero passar a minha opinião. Se os outros depoentes vieram até aqui, não tiveram o privilégio de poder fazer isso de suas casas, eu acho que devemos dar tratamento igual aos iguais. Não se pode... então... Senhora presidente... Já me coloco contra, mas igual coloco aos vereadores para deliberar. Senhora presidente, a denúncia é feita pelo senhor Rui Rodrigues e de gravada e apresentada aqui, neste plenário, nesta CPI, uma das denúncias mais graves feitas, salvo o melhor juízo aí, com relação à questão dos alimentos. Então, nada mais justo de que ele venha até aqui e confirme, até porque ele disse nessa sua manifestação que teria provas, que ele estava falando aquilo que ele teria provas. Então, nós queremos aí, e já solicito também que se ele não vier, que seja tomada aí as medidas cabíveis, né, por parte do jurídico, e se tiver que ser conduzido sob vara, que seja conduzido sob vara. Senhores vereadores, vamos deliberar. Todos a favor de que seja presencial? Então, está certo, obrigado. Não tendo mais nenhuma pessoa para ser ouvido, demos por encerrado a presente sessão.